O mais antigo e mais importante bairro de Cuiabá passou décadas relegado ao abandono e ao esquecimento. Nos últimos anos, no entanto, iniciou-se aí, Nayara, um processo de resgate e valorização dessa região histórica para Cuiabá. Pois é, Lúcio, estamos falando do bairro do Porto, que surgiu após a chegada dos bandeirantes ao Cochipó do Ouro. A reportagem especial é de Sêmia Mauad e Edilson Paulo. Porto da Saudade, Porto do Velho Cine Dorsa, Porto do Cine Belo, Porto do Cine São Luís, do quartel da Polícia Militar, do Beco Sujo, do Beco Quente, do Beco da Marinha, das lanchas, das despedidas, das lágrimas, das chegadas, das alegrias, das ilusões e das realizações. O poema é uma homenagem do historiador Aníbal Alencastro ao bairro Porto, considerado o primeiro bairro aqui da nossa capital. A região do Porto sempre foi conhecida desde que foi criada, mas o nome, digamos, de batismo mesmo, era Freguesia Dom Pedro II, ainda lá no século XIX. Era o início da província. Nesse meio tempo, depois, ainda foi chamado de segundo distrito, mas não importa o nome. O que chamava e sempre chamou a atenção nessa época foi a navegação. O Porto foi a primeira entrada dos bandeirantes. Os primeiros descobridores aqui na nossa grande mina de ouro, que foi o Miguel Sutil. Ele entrou através do Porto, né? E também atrás disso vieram as monções. As monções eram barcos enormes, chamados de igaripés. E aí vinha todos os mantimentos que vinham lá da capitania de São Vicente. E a entrada era através do Porto. E nisso vieram também os aventureiros. Essa foto mostra as pessoas em um bote, prontas para subir nos grandes barcos chamados de lanchas na época. Essa outra mostra o cais do Porto. Embarcações que levavam pessoas e mercadorias para outros estados e até para fora do país. Vieram o período da navegação no século XIX. Inclusive foi montado ali um arsenal da Marinha, onde se fabricavam barcos. E durante o período do século XIX, vieram 6 consulados estrangeiros e se fixaram aqui em Cuiabá. E esses consulados faziam a negociação das mercadorias, porque aqui na nossa região a gente produzia açúcar, né? Produzia borracha, né? Produzia o charque, que é a carne seca. Do Rio também chegaram os primeiros carros, que começaram a circular por Cuiabá. Essa outra imagem mostra a curiosidade das pessoas diante dos automóveis. Também pudera. Isso era novidade por aqui na década de 20. Os primeiros veículos de transporte também são dessa mesma época. Essa outra foto mostra as chamadas jardineiras, que iam e vinham com os moradores para tudo quanto era lugar. O primeiro automóvel ele chegou aqui em 1919. Quem foi o comprador foi o Dom Aquino Correia. Ele comprou o primeiro automóvel que foi de produto da Fiat, uma Landaulet. Inclusive, nesse momento, com essa chegada, o Dom Aquino mandou abrir ruas. É porque não tinha ruas em Cuiabá e o Dom Aquino mandou abrir a avenida, hoje, Avenida Dom Aquino, né? Os primeiros automóveis que chegam aqui, os carros, eles vinham em chassis apenas, quer dizer, vinha só a gabine e o chassis. E aí eles fabricavam com madeira uma carroceria que deu origem às jardineiras. Elas eram abertas nas laterais, certo? E banco de madeira. Então, esses foram os primeiros ônibus que faziam a linha de Porto Cidade. E antes mesmo de Cuiabá ter uma estrada que levava a Campo Grande em 1938, ou de ter energia elétrica ou telefone, o cinema reinava aqui pela Avenida 15 de Novembro. O cinema mudo faz parte da história de Cuiabá, lá em 1910. Só que, infelizmente, não se tem foto ou nenhum tipo de registro dessa época, porque o prédio acabou sendo destruído. O que não se acaba é o que Luciene guarda na memória. Ela cresceu aqui no Porto. Veio de Corumbá aos 9 anos e se lembra com bastante carinho da época em que ainda menina andava por essas ruas.
E olha que a vida nova, pelo menos no início, não foi nada fácil. Porto e Cuiabá estavam sofrendo muito. Eu cheguei no ano de 1974. A grande enchente tinha destruído bairros, casas, mas era muita dor e trauma. Mas também cheguei num momento em que Cuiabá começou a se redesenhar enquanto cidade e enquanto cidade que acolhe, porque na sequência começam a chegar migrantes num novo fluxo. Como é que foi crescer no Porto? Eu fui uma criança de quintal. Fui uma criança de quintal que o quintal tem uma estrutura de segurança que as pessoas nem imaginam. Adulta se tornou escritora. As suas obras têm relação, claro, com a nossa querida Cuiabá e mais precisamente com o Porto. E as palavras se encarregaram de eternizar esse capítulo da história. Em todos os meus livros eu narro o cotidiano portense que me toca, que me atinge, que chega até mim. Eu acredito que comemorar 300 anos, é preciso lembrar que a primeira grande avenida de Cuiabá foi o Rio Cuiabá, porque as pessoas chegavam pelo rio. Sonho com um porto que continue com a sua verdadeira vocação, mas que seja tratado com muita dignidade e respeito pelo poder público, porque não existe Cuiabá sem esse território aqui. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. E nada melhor comemorar 300 anos resgatando e preservando o que era história. E por que não construir uma outra? Muita gente hoje reclama que o Porto está abandonado. Em comemoração aos 300 anos da capital de Mato Grosso, a Prefeitura promete dar uma cara nova ao Porto. Esse trabalho já começou. Com os estudos de outras gestões, até com o advento da vinda da Copa do Mundo, a melhoria naquela região da Orla do Porto, inclusive com a execução da Orla do Porto 1 e agora já na gestão da Manuel Pinheiro, a conclusão daquele trecho, inclusive com a melhoria do Museu do Rio, que está ali na Orla, a reforma do mercado do Porto, as obras de revitalização da Orla, do Cais do Porto e o Cais propriamente dito. A previsão de reforma do mercado do Porto. O projeto é esse. Faz toda uma reestruturação do espaço, que é de 7 mil metros para 12 mil metros quadrados. Haverá um segundo piso. A obra está estimada em quase 14 milhões de reais. Outra mudança será a revitalização da Orla do Porto. Um cais será construído também. As duas construções juntas somam quase 6 milhões de reais. Ele varia um pouco de obra para obra, mas o prazo mais longo é do mercado, porque a gente vai ter que reformar o mercado com os permissionários dentro do mercado, então isso acaba demorando um pouco mais a obra e tudo isso está sendo feito, elaborado junto com os permissionários. Então, assim, demorar um pouquinho mais, mas a previsão é de até 2 anos de obra. E para o caso da Orla e do Cais do Porto, a previsão é em torno de 6 meses de obra. É Cuiabá do passado, é Cuiabá do futuro. E nada melhor encerrar essa reportagem do jeito que ela começou, com a poesia que Cuiabá, nesses 300 anos de história, merece. Fui andando pelas ruelas, estão aquelas do Porto de Cuiabá. Tem histórias. Crianças de hoje brincam com netos de vizinho de outros tempos. O dono da padaria conhece Dona Maria, sobrinha de seu João. Jacira, que lava roupa, entre os tempos foi louca de amor por Sebastião, que hoje toca a padaria porque casou com Sofia, filha de um alemão. E aqui, no bairro do Porto, tem Cuiabá nesse bairro que em Cuiabá não tem. Tem tanta história importante que Deus salve o Porto. Amém.